Casamento arranjado? Parece algo fora de moda e politicamente incorreto nos nossos dias. Mas e se for Deus quem arranjou? Quando a escolha de Deus, você pode ter certeza de que Ele acerta. Quer conhecer uma história de um casamento que deu muito certo? Fica com a gente que o vídeo está começando. Eu sou o Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LaMed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Abraão já estava com 140 anos de idade. Sara já havia falecido. E Isaac, o filho da promessa, ainda estava solteiro. Abraão percebeu que já estava na hora do filho arranjar uma companheira, mas ele tinha uma preocupação. Isaac era um rapaz de bom temperamento. Sabe aquele tipo de rapaz bonzinho, gentil com todo mundo? E Abraão se preocupava que se ele se apaixonasse ou se encantasse por alguma moça da região que não temesse a Deus, era muito provável que para manter a paz, a harmonia, ele acabasse abrindo mão de seus princípios. Por isso, para Abraão, a escolha de uma esposa para Isaac era de extrema importância. Como todo bom pai, ele orava e estava ansioso para que o filho encontrasse alguém que não o afastasse de Deus. E aqui a gente já pode ver algumas boas dicas para não errar nessa questão, que é uma das mais importantes da vida. Anote aí. A primeira dica é: observe quem são as moças e os rapazes que levam a sério o relacionamento com Deus. Nos tempos antigos, era costume confiar aos pais o casamento dos filhos. Isso acontecia também entre os que adoravam a Deus. E antes que você pense que isso era uma arbitrariedade, uma imposição sem sentido, veja esse detalhe aqui. Ninguém era obrigado a se casar com quem não poderia amar, mas os jovens eram orientados pela decisão e pelo bom senso de seus pais tementes a Deus. Era considerado uma desonra para os pais e até mesmo um crime agir de modo contrário. E essa é a segunda boa dica. Preste atenção no que os seus pais pensam a respeito da outra pessoa. Os pais costumam ter um feeling, sabe? Isso também acontece com os amigos. Pode prestar atenção. Na maioria das vezes, os seus pais estão corretos sobre os conselhos que eles dão sobre seus amigos. Às vezes, a gente não quer dar o braço a torcer, mas a verdade é difícil os pais estarem errados. Isso porque eles têm mais experiência. E muitos deles viveram experiências iguais quando eles tinham a sua idade. Talvez eles mesmos não tenham dado ouvidos aos conselhos dos pais deles e foram perceber algumas coisas, talvez só bem mais tarde. Por isso, muitas vezes os pais querem apenas evitar que você passe por situações desnecessárias. Bem, vamos voltar com a história de Isaac. O bom rapaz confiava na sabedoria do pai e ficou feliz, na verdade, de deixar o pai cuidar dessa situação. Ele sabia também que o próprio Deus estaria dirigindo a escolha a ser feita. Abraão se lembrou dos parentes do seu pai na Mesopotâmia. Aí você pode se perguntar, mas eles não eram idólatras? Pelo jeito, nem todos. De certa forma, eles sabiam, conheciam sobre o Deus verdadeiro. E Abraão então estipulou uma condição: Isaac não deveria ir até lá. A prova para encontrar a moça certa seria se ela estaria disposta a deixar a sua casa e vir para onde Isaac estava. Ali, próximo de Abraão, o casal poderia manter a pureza do culto ao verdadeiro Deus. Para cumprir essa difícil tarefa, Abraão chamou Eliezer, o servo mais antigo de sua casa, que é descrito como alguém experiente e com discernimento. Abraão deu todas as orientações para Eliezer e garantiu que sua missão daria certo. Sabe por quê? Veja as palavras de Abraão em Gênesis 24, 7. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, enviará o seu anjo adiante de você. E aqui está a dica mais importante de todas: entregar o assunto ao Senhor e pedir que Ele dirija para que a escolha seja certa. Eliezer jurou que seguiria as orientações de Abraão e não perdeu tempo. Pegando 10 camelos para uso de seu grupo e do cortejo nupcial que poderia retornar com ele, levando também presentes para a futura esposa e amigos, ele partiu para a longa jornada, além de Damasco, até as planícies banhadas pelo rio Eufrates, o grande rio do Oriente. Imagine a responsabilidade que Eliezer sentiu. Aquela era uma escolha que afetaria as gerações futuras. A moça escolhida faria parte do cumprimento da promessa de uma grande descendência. Chegando a Harã,
Eliezer decidiu orar e pedir um sinal claro da parte de Deus. A moça que agisse com bondade e hospitalidade, características tão comuns na casa do seu Senhor, seria escolhida por Deus. E oração feita é oração respondida. Veja só o que aconteceu. Mal terminou a oração e a resposta foi dada. Entre as moças que estavam junto ao poço, as maneiras corteses de uma delas atraíram a sua atenção. Assim que ela se retirou, o estranho foi ao seu encontro e pediu um pouco de água do cântaro que tinha sobre os ombros. O pedido recebeu uma amável resposta, e ela se ofereceu para tirar água para os camelos também. Você lembra quantos camelos tinham na caravana? O que aconteceu na sequência apenas confirmou o que Eliezer pressentiu. Aquela era mesmo a moça. Sabe de quem ela era filha? De Betuel, sobrinho de Abraão. E quer saber mais? Quando ela soube da missão de Eliezer e tendo a oportunidade de decidir, ela aceitou e entendeu que estava sendo escolhida por Deus, mesmo para se casar com um jovem que ela nunca tinha visto. Rebeca, esse era o nome da escolhida. E ela disse, sim, eu aceito. Eliezer queria voltar logo. Ficou imaginando a alegria do seu senhor quando soubesse que a missão casamento tinha dado certo. Rebeca também estava ansiosa para conhecer seu futuro marido. E assim eles saíram ao amanhecer. Você pode ler como foi esse encontro em Gênesis 24, 63 a 67. É uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. Tudo lindo e maravilhoso. Mas o livro Os Escolhidos apresenta uma diferença grande entre esse casamento e os casamentos de Ismael e Ló. A escolha de um companheiro para a vida é coisa séria. Vai afetar com o futuro e até mesmo a salvação da pessoa e de seus descendentes. Você já viu o nome da esposa de Ló em algum registro bíblico? Infelizmente, ela não foi digna de ter o seu nome mencionado na história. E veja o que Ellen White escreveu a respeito dela. A esposa de Ló foi uma mulher egoísta, sem religião e fez tudo para separar seu marido de Abraão. Se não fosse por sua causa, Ló não teria ficado em Sodoma. É perigoso para aquele que teme a Deus relacionar-se com aqueles que não o temem. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de a influência de um companheiro ou companheira descrente terá a tendência de afastar o crente de Deus. Se você é adolescente, você possivelmente pode pensar que ainda é muito cedo para pensar em casamento. E você está certo. Mas nunca é cedo demais para orar e entregar esse assunto nas mãos de Deus e colocar em prática as dicas dessa história. Você também poderá viver com uma feliz e linda história de amor. E nas lições de hoje, a gente vai apenas recapitular com você as dicas que nós trouxemos dessa história. Vamos lá? Primeira, observe se a outra pessoa valoriza e prioriza o relacionamento com Deus. Segunda, leve em consideração o que seus pais pensam a respeito dessa pessoa. Terceira, peça que Deus dirija todos os passos. Quarta, ore sempre e peça que Deus lhe mostre claramente a vontade dele. Quinta, confie em Deus, seja bondoso, amável e gentil. Você pode estar sendo observado. E para finalizar, se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se em algum tempo a direção divina deveria ser buscada em oração, é ainda mais no momento de dar esse passo que une as pessoas para toda a vida. Para você e para as bases que estavam aguardando esse momento dos abraços, chegou o momento. Vamos lá! O primeiro abraço vai para a base Moriá, da cidade de Ribeirão Claro, Paraná. Para os adolescentes da igreja de Palmares, da cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Base Guerreiros da Última Geração, da cidade de Jandaia do Sul, Paraná. Para os adolescentes da igreja de Planalto, da cidade de Bela Vista do Caracol, Pará. E para a base Adolelapa, da igreja da Lapa, da cidade de São Paulo. E se você gostou desse vídeo, achou as dicas boas, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que você achou, compartilhar com seus amigos e se você ainda não faz parte aqui do canal, lembre-se de inscrever-se para participar conosco nos outros vídeos também. E eu vejo você no próximo vídeo.
Tchau!